Estamos começando o estudo de Apocalipse. É uma palavra grega que significa revelação, que é traduzida por revelação. É o livro da revelação. Literalmente a palavra significa abrir a cortina. Você viu quando você vai ao teatro, né? Normalmente, ou aos cinemas também, pelo menos antigamente era assim. Não sei se hoje em dia tem cortina nos cinemas ainda hoje em dia, não? Ah, lembra do Palladium, aqueles filmes bacanas que tinham lá no cinema, né? É. Isso foi só no seu tempo. Muitas décadas atrás. Pois é, antigamente você chegava ao cinema, a cortina estava ali fechada, ocultando a tela, e prestes ao filme começar, aí as cortinas se abriam, né? Aí ia abrindo pouco a pouco. E a palavra no grego Apocalipse tem esse sentido de descortinar, de abrir aos poucos, de ir abrindo para que se veja o que está ali atrás. O que está atrás do véu, o que está atrás da cortina. E quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Apocalipse 1. Inclusive, hoje está sendo um teste. Quem está assistindo pela internet, hoje está sendo um teste ao vivo, né? E a partir da semana que vem, esse stream vai estar no nosso site, no ggwobrasil.org, www.ggwobrasil.org, que inclusive a partir da semana que vem, quando esse stream estiver no link, quem estiver nos assistindo vai poder, através do chat, fazer perguntas, e ao longo do estudo os irmãos vão poder ir lançando as perguntas, que no final do estudo, ou seja, o estudo é de 20 às 21 horas, até às 21 estamos estudando o livro de Apocalipse. Deu 21, encerrou o conteúdo da noite, a exposição da noite, e nós vamos ficar mais o tanto de tempo que for necessário respondendo as perguntas que forem lançadas através do chat. Então isso a partir da semana que vem. A partir de hoje, estamos aqui na casa do pastor Geraldo, no bairro de Merlindo, e vamos iniciar o nosso estudo. Temos 12 pessoas, temos aqui a Elaine, a Marluce, o nosso irmão visitante, que o nome começa com R.O. Rony, eu cismei que é Rhodes. O Augusto é Augustinho, a esposa do Augusto, a Márcia, sua filha, e a prole do pastor Geraldo, seus 3 filhos. E no livro de Apocalipse começa da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo. Então, de cara, já começa o livro falando qual que vai ser o assunto que vai prevalecer por todo o livro. Inclusive, se esse livro fosse no Velho Testamento, nós conhecemos ele por Apocalipse de João. Porque foi João, nós vamos ver lá no verso 9, foi João, o apóstolo, que era um adolescente. Quando Jesus andava nos dias da sua carne, ele era aquele rapaz lá de 16, 17 anos que se reclinava no peito de Jesus. E foi o último dos apóstolos a morrer. Pelo que se sabe das tradições, ele morreu de causas naturais. Todos os outros foram martirizados. E a gente sabe isso através dos apóstolos, através das tradições. E se esse fosse um livro do Velho Testamento, na realidade é o último dos livros, né? O livro de Gênesis é o livro dos inícios. É o livro que inicia, né? É o livro prólogo. E esse aqui é o livro epílogo. É o livro que fecha a revelação que Deus tem para o homem, que já está fechado. Quando nós daqui 1 ano e meio, 2 anos, não sei, quando nós estivermos terminando o estudo de Apocalipse, nós vamos ver que os últimos versículos de Apocalipse falam para que não se acrescente ou se tire nada do livro dessa profecia, que é uma referência não somente ao livro de Apocalipse, mas a todo o conteúdo revelado, que vai de Gênesis a Apocalipse. E se fosse esse um livro do Velho Testamento, ele se chamaria Apocalipse de Jesus Cristo. Mas, como ele foi escrito por João, e a gente já está acostumado a conhecer por Apocalipse de João. Porque lá no Velho Testamento, o livro de Gênesis, o que dava nome ao livro, é a primeira frase do livro. O livro de Gênesis, na realidade, se chama No Princípio, Bereshit, né? Bereshit, que é, em hebraico, do princípio. O livro de Êxodo, da mesma forma. O livro na Tanakh, né?
na Bíblia judaica, na Bíblia dos judeus, o Velho Testamento judeu, não sei se você sabe, tem 24 livros. Né? O nome do livro Êxodo são estes os nomes. E por aí vai. Levítico chama a primeira frase que tem lá em Levítico, Números, a primeira frase que tem Números, Deuteronômio, a primeira. Então, se esse livro fosse do Velho Testamento, ele se chamaria Revelação de Jesus Cristo. E por que o livro começa com essa frase, Revelação de Jesus Cristo? Se nós formos a Apocalipse 19:10, já quase fechando o livro, né? Nós lemos na última parte do versículo de Apocalipse 19:10 o seguinte: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E isso é válido, não somente, é o princípio da integralidade. Na escola dominical, uma vez eu citei isso, o princípio da integralidade. O que é válido para um é válido para todos. Né? E nada entra em conflito com nada, tudo está em harmonia. Todos os 66 livros da Bíblia, apesar de que existem aparentes contradições, mas na realidade eles são complementares, todos eles são unânimes. Isso é válido não somente para o Apocalipse, mas é válido para todos os 66 livros. Todos os 66 livros são unânimes em um propósito: testemunhar da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da revelação. Jesus Cristo é o objeto da revelação. O assunto da Bíblia é Jesus Cristo. Todos os outros assuntos, salvação, justificação, anjo, igreja, Satanás, são assuntos adjacentes, são assuntos complementares. São assuntos que, à medida que a Bíblia vai testemunhando de Jesus, vai revelando a respeito de Jesus, vai falando de Jesus, à medida que se fala de Jesus Cristo, vai se esbarrando em outros assuntos. Então, à medida que se esbarra nesses outros assuntos, esses outros assuntos são citados, aí alguma revelação, alguma iluminação desse assunto é dada pelo Espírito Santo. E como os pensamentos de Deus são passíveis de serem categorizados, a gente pode colecioná-los, a gente pode organizá-los, a gente pode sistematizá-los, como a gente pode sistematizar as revelações que são dadas na palavra, aí a gente pega um pedacinho do assunto que é falado da igreja no livro tal, no livro tal, no livro de Mateus, no livro de Efésios, no livro de Apocalipse, aí forma a doutrina da eclesiologia, que é a doutrina do estudo da igreja, eclésia, né? Que é ek, pro lado de fora, kalel, né? Chamada pro lado de fora, vem daí, do grego. Tudo vem do grego. Né? Pode fazer uma pergunta. A Elaine vai fazer uma pergunta. E a semana que vem você pode fazer a sua pergunta. Porque você falou da eclesiologia, aí eu não sei se eu já vi em algum lugar sobre o nome Eclesiastes, não tem nada a ver com isso? Não. Porque ele não tinha, a tradução não tem nada a ver com a palavra em si, né? Não, Eclesiastes já é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa Forrest Gump, o contador de história, o narrador, o rapaz que fala. Né? Ele é o Forrest Gump do Velho Testamento, era o Salomão. Ele gostava de contar histórias. Não, é só no português que tem essa sonoridade homófona, né? De sons parecidos. E também de o sonoro português é diferente do sonoro do hebraico. Claro. Inclusive a palavra hebraica eu não me lembro agora, mas é bem diferente disso, é bem diferente. E tem um monte de sílabas desse tamanho, eu não me lembro exatamente. Então, à medida que se esbarra a palavra, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, à medida que a profecia, por isso que é bom a etimologia, né? Profecia, quando você estuda a etimologia da palavra profecia significa chafariz, significa jorrar, significa esguichar. É igual quando você sem querer fura um cano, né? Fura o cano, jorra água para todo lado. Né? Ou quando você acha uma água, um geyser, né? Você faz uma certa escavação e acha ali águas termais, elas irrompem e jorram. Então o profeta era aquele que jorrava em público, que trazia revelações em público, que falava em público, que era um homem show.
eram pessoas que estavam ali para ser vistas, eles eram pessoas que apareciam, que jorravam. Então, o espírito da profecia, para quem não entende esse versículo, às vezes o Isaac está aqui, mas não estou entendendo esse versículo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a profecia, a palavra revelada, tanto aqui em Apocalipse como em todos os 66 livros, ela tem um intuito, ela tem um espírito, testemunhar de Jesus. Em testemunhar de Jesus, falar de Jesus, revelar Jesus Cristo, é o objetivo da profecia. É o objetivo disso aqui estar jorrando à nossa frente. É testemunhar a respeito de Jesus. Inclusive, eu me lembro que eu já falei dessa ilustração no estudo das 7 igrejas há um ano e meio atrás ou 2. Acho que o estudo das 7 igrejas foi lá na Flávia dos Santos, não foi? Foi. E há 17, 18, 20 anos atrás também, quando esse estudo de Apocalipse foi dado pela primeira vez lá na comunidade evangélica da Graça 1. Né? Se não me engano, na época ela estava em transição, ela estava saindo ali da rua Curitiba e estava indo ali para... Estávamos na Avenida Afonso Pena, no edifício Sulacap. Não sei se você se lembra. Pois é, esse estudo de Apocalipse, você não participou dele porque você era recém-convertido. O pastor Geraldo era recém-convertido. Na época a Elaine também não participou, não. Você pastor já era velha na fé. Eu tenho um pedaço. Pois é. E o Cleiton estiver assistindo, não sei se está, ele vai lembrar. E acho que a Márcia estava nesse estudo, não sei se ela vai lembrar dessa ilustração. Essa ilustração eu já falei ela algumas vezes, mas eu acho ela muito apropriada, muito adequada para ilustrar esse versículo de Apocalipse 19, 10b, né? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o seguinte, uma vez tinha um pai, ele estava muito ocupado. Ele tinha lá seus afazeres, né? Ele estava executando algumas tarefas em casa. E ele tinha uma filhinha muito curiosa, muito perguntadora. Pai, falou alguma coisa, toda hora ela fazia uma pergunta, eu estou precisando trabalhar aqui, você fica me interrompendo. Eu falei, já sei, tive uma ideia, né? Essa ilustração foi dada umas 2, 3 vezes, vou repetir, ela é apropriada. E eu falei, eu vou pegar um quebra-cabeça daqueles bem difícil. Quebra-cabeça bem difícil. O pai falou? É, o pai falou. Para deixar a menina ocupada, para ele poder ter sossego para fazer a tarefa que ele tinha para fazer. Então eu vou deixar eu vou dar esse quebra-cabeças para minha filhinha ficar montando e ela vai levar um tempão para montar esse quebra-cabeça e eu vou ter sossego. Entregou o quebra, minha filha vai brincar um pouquinho, entregou a caixinha com quebra-cabeça para a filhinha dele. Eu achei interessante. Ela era muito novidade nisso. Achou interessante. E ela foi lá brincar com quebra-cabeça. Pronto, agora tem umas 2 horas de sossego. Passou uns 6, 7 minutinhos. A menina voltou com quebra-cabeça todo montado. Falei, puxa, mas já, filhinha? Você já esperta você já montou o quebra-cabeça rápido, hein? Mas ele era tão difícil de montar. Como é que você conseguiu montar tão rápido? Eu falei, não, você quer, papai? Realmente, a figura do quebra-cabeça era muito difícil. Só que do outro lado do quebra-cabeça, né, no anverso, né, na parte de trás do quebra-cabeça, tinha um desenho de Jesus. E como eu conheço Jesus muito bem, eu montei pelo lado de Jesus, então foi facinho. Esse é exatamente o que o versículo quer dizer, entendeu? Para muitos, o livro de Apocalipse é um livro truncado, é um livro difícil, é um livro muito cheio. Na realidade, não é um livro difícil. É um livro fácil para quem já está familiarizado com Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Crônicas, Esther, Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses, etc. Judas. Se você já conhece os outros 65 livros, o livro de Apocalipse não é tão difícil. Porque ele usa muita referência, principalmente do livro de Daniel, principalmente dos livros proféticos, né? Em especial Daniel. Daniel, no Velho Testamento, está profundamente associado com o Apocalipse Novo. Que, aliás, é o meu livro favorito do Velho Testamento. E olha que nem é considerado profeta no Tanar, né? Ele está entre os escritos. Tá? O livro de Daniel está entre os outros escritos. Está entre os... Como é que eles chamam aqui? Entre os poéticos. Que a Tanar é formada pela Torá, o Nevim e o Ketuvim. O Ketuvim são os outros escritos, os poéticos. Né? Então,
se você está familiarizado com os outros 65 livros, o livro de Apocalipse não é tão difícil. Porque ele usa linguagem alegórica, ele usa linguagem simbólica, ele usa linguagem numérica, ele usa linguagem profética. Então, esses símbolos, esses tipos, esses números, esse conteúdo que está no livro de Apocalipse, ele tem ecos nos outros livros. Você entende o que um símbolo que está sendo dado em Apocalipse quer dizer, buscando a revelação, o significado que o Espírito Santo já deu em outro livro, em um dos outros 65 livros. Aí você tem que ser como uma menininha. Se o quebra-cabeça está difícil, vira o quebra-cabeça e busca perceber a pessoa de Jesus Cristo naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo ensinado, naquilo que está sendo mostrado. Porque testemunhar de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O próprio livro começa com revelação de Jesus Cristo. E, dentro da posto isso, então, que os irmãos, à medida dos próximos meses, semanas, meses que nós estivermos estudando o livro do Apocalipse, tenha sempre em mente que o assunto aqui é Jesus Cristo. Que a pessoa da qual você está falando aqui é Jesus Cristo. Porque muita gente vai achar que é o João Paulo II, vai achar que é o fulano, que é o ciclano, que é o Beltrano, que é o Nero, que é o esse, aquele. Não é. O assunto aqui é Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo que está atrás das cortinas. As cortinas estão se abrindo para ele. Né? Descortinamento de Jesus Cristo seria a tradução literal aqui. Revelação de Jesus Cristo. As cortinas se abrem para que se veja Jesus Cristo atrás das cortinas. Então, colocado isso, dentro daquele método que nós já temos percebido que é a melhor forma de se estudar a palavra, é entendendo ela na sua literalidade. É lógico, quando uma linguagem é alegórica, ela mesmo se revela como alegórica e ela mesmo, a palavra, vai apontar em que outro lugar da palavra você vai procurar um significado para aquela alegoria. Como Paulo faz no livro de Gálatas, por exemplo, comparando a nova aliança com a velha aliança, a nova Jerusalém com a velha Jerusalém, a lei com a graça. Né? Ele ali está comparando com 2 montes, 2 mulheres. Aí já é um assunto de Gálatas. Então, quando a linguagem é alegórica, ela mesma se revela como alegórica e ela mesma se explica através de outro livro da palavra. Então, pelo aquilo que a gente já estamos habituados ao longo dos anos, no IBTG, na Comu 1, na Comu 2, essa daqui, nos nossos estudos, com Valdemar Leal Luz, em todos os lugares que nós estudamos, a gente tem aprendido com os irmãos dispensacionalistas, inclusive com o Pentecostes, é o seguinte: se o Senhor, ao falar maçã, quisesse dizer jabuticaba, por que ele não escreveu jabuticaba? Por que ele vai querer que eu entenda jabuticaba quando eu estiver lendo pitanga? Ou seja, nós entendemos palavras do Valdemar. Não sei se ele usou essas frutas, mas acho que ele usou maçã e laranja. Régua. Régua e relógio. Né? Então, por que você quer entender relógio? Se o Espírito Santo quiser falar relógio, ele escreve relógio. Se ele quiser falar régua, ele escreve régua. Porque tem uns irmãos que gostam de complicar o negócio. É só procurar por aí que tem. Eles, não, eu estou lendo aqui anjo, mas o que será que a palavra anjo quer dizer? Vamos estudar aqui. Aí você vai gerar a interpretação que você quiser. Mas não é. De acordo com Coríntios, você compara coisas espirituais com coisas espirituais. A palavra revela a palavra. Né? O que dá entendimento de Apocalipse é Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Mateus, Marcos, João, Judas. Sim. Eu não ia perguntar, eu gosto de fazer perguntas. Não, é só para comentar. Ela está comentando. Só para a gente deixar claro que, apesar de que ele vai sempre falar o que ele quer dizer, a gente não vai afastar a tipologia. Claro. Tanto é que nós vamos, como nós vamos estudar Apocalipse versículo por versículo, então nós vamos passar por todos os tipos, todos os símbolos, e nós vamos ver que todos eles, cada tipo, cada símbolo, cada número, tem a sua iluminação, a sua revelação, o seu significado
apoiado, baseado em algo que já foi dito antes. Em algo que já foi dito antes. Não vamos inventar isso pela própria palavra, claro. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Judas. Em algum lugar aqui dos 65 livros tenha significado daquilo. Algumas vezes até no próprio contexto. Oi? Então, dentro do nosso princípio de entendimento da palavra, nós entendemos que a palavra é literal. E ela foi revelada pelo Senhor aos seus instrumentos. Né? Nós lemos em Pedro que homens santos foram movidos, né? Conduzidos qual palitinho que caiu na enxurrada, né? Se a gente for olhar literalmente, né? Que homens santos falaram da parte de Deus. E eles viveram em alguma época. Né? Pedro, Tiago e João no barquinho, por exemplo, eles viveram lá há 2000 anos atrás. Isaías viveu há 2700 anos atrás. Né? Moisés viveu há 3500 anos atrás. Então, cada um teve a sua época. Cada um teve o seu contexto. Cada um vivia debaixo das condições político, histórico, geográficas da sua época. Então, ajuda muito no entendimento da palavra quando você estuda o que está revelado gramaticalmente, substantivo, adjetivo, verbo flexionado em que tempo? Presente, passado, futuro, no imperativo, no gerúndio, é uma telefonista? Gerúndio. Então, quando... é o gerundismo, Então, quando você se aproxima da palavra, você tem que entendê-la no seu contexto histórico-gramatical. É o famoso método de interpretação gramático-histórico, muito bem exposto naquele livro que nós temos, Eventos del Porvenir, né, do John Dwight Pentecost, que é a nossa escola, a escola de interpretação literal. Então, quando você se aproxima da palavra, e vai ser o método que nós vamos usar aqui no estudo de Apocalipse, se está escrito livro, é livro. Não é relógio, nem régua, nem pitanga, nem maçã. É livro. E livro é um substantivo, né? Para quem gosta de escola ali, o Jorge não está vibrando que eu estou falando de português, eu estou vendo que ele ama português. Né? Predicativo do sujeito, oração subordinada, é com ele mesmo, ele ama português. Tá lá. Eu estou vendo brilho nos olhos dele. Ele gosta de uma lexicografia, de uma etimologia, né? De uma onomástica, é com ele mesmo, figuras de linguagem. Figuras de linguagem é coisa linda demais. Né? Os eufemismos, os hipérboles. Então, ao estudar a palavra, ele está até perguntando o que é onomástica. Né? Ao estudarmos a palavra, a gente se aproxima dela e entende ela na sua literalidade, salvo ela mesmo diga ao contrário, que é o caso de Gálatas que foi citado. E também nós entendemos a palavra como que dada dentro de um período da história. Então, por exemplo, se essa revelação foi dada por Jesus Cristo ao seu anjo, para o anjo revelar para João, nós temos que saber quem é João, o que esse João fez, com quem ele andou, onde ele viveu, em que região. Ele vivia em Roma, ele vivia no Brasil, ele estava de férias em Honolulu, né? Ou ele estava quebrando pedra em Patmos, né? Ou ele estava tomando água de coco na rede lá no Havaí. Onde é que ele estava? O que ele estava fazendo? Por que ele estava lá? Quais eram as condições históricas que cercavam essa pessoa? Né? Porque de acordo com... E o Senhor usa muito isso. O Senhor usa o contexto histórico, a situação histórica. Ele usa, por exemplo, a balbúrdia que imperava na igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente desorganizada, era uma igreja indisciplinada. E o Senhor permitiu e usou as circunstâncias que estavam ao redor daquela igreja para usar um autor inspirado, que foi Paulo, para escrever para eles, corrigindo os problemas que eles tinham. Porque o Senhor sabia na sua presciência que ao longo dos séculos, dos 20 séculos que têm se seguido, iriam existir indivíduos, igrejas locais, igrejas nacionais e períodos da igreja que teriam aquela característica.
Lembra quando nós estudamos as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A igreja de Éfeso tinha suas características históricas. Era uma igreja zelosa, amorosa, coisa e tal. Mas era uma igreja que já estava ficando meio relaxada. Do nosso estudo. Então o Senhor usou as circunstâncias que cercavam a vida daquela igreja local para que servisse de exemplo as exortações e os estímulos que foram escritos para a igreja de Éfeso. Nós vamos ver de ampassão as 7 igrejas, para chegar mais rapidamente ao conteúdo de Apocalipse 4, porque recentemente nós estudamos por 8, 9 ou 10 meses as 7 igrejas. Então nós vamos dar meio que um ampassão, né? Mas por tópicos. Ricardo, Oi. está sendo citado aí no chat, em espanhol, é Mateus 10, 26. Nada que está descoberto que não venha a ser revelado. Claro. Está sendo citado aí em espanhol. Sim. Alguém no chat está citando Mateus 10, 26. Não está nada oculto que não venha a se saber. Que venha a ser revelado. E isso é válido não somente para as Escrituras, como para a nossa vida pessoal, como para a vida como igreja, para a igreja como um todo. Ou seja, para a revelação. Por isso é importante andar no caminho do Senhor. E existiam circunstâncias históricas que cercavam a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, para a igreja de Pérgamo, que era uma igreja mundana, para a igreja de Tiatira, que é uma igreja profundamente envolvida com Satanás, para a igreja de Sardes, que era uma igreja muito formal, para a igreja de Filadélfia, que eu creio que seja. A nossa igreja tem traços filadélficos, né? Em especial, eu gosto muito dessa parte, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu creio que no atual momento dispensacional, que é a atual dispensação é a dispensação do Espírito da igreja, né? Ou você está sofrendo igual Esmirna, ou você está nem aí igual Laodiceia, né? Está se achando, né, que é rico, abastado, não está sem falta de nada, está correndo atrás de riqueza, está com o objetivo, está com o foco errado, conforme a gente já viu, né? É a igreja que está preocupada com prosperidade, a igreja de Laodiceia, e mal sabe ela que ela é pobre, cega, nua e miserável, e quase vomitada, né? É uma igreja azeda. Mas eu pessoalmente, como pessoa, como casal, é o que eu oro por essa igreja local, e é o que eu oro para a igreja como um todo, é que nós tenhamos traços filadélficos, né? Que ainda que seja difícil, tem igreja por aí que está lotada. A nossa igreja tem meia dúzia de gato pingado. Por quê? É uma igreja que insiste em pregar a palavra como é. É uma igreja que insiste em evangelizar. É uma igreja que insiste em guardar a palavra e não negar o nome de Jesus Cristo. Semanalmente, para a glória do Senhor, nós proclamamos o nome do Senhor em público, inclusive nas praças, com mímica, com números, né? Vai dar 111, né? Mímica do semeador. Mímica do semeador não, o evangelismo do semeador. Semeando, vai jogando a semente, vai enfiando a mão no alforje e jogando semente para todo lado. Vai ter 25% de sucesso. Só falta vir congregar com a gente, né? Esses 25%, porque não é a garantia de sucesso, é de uma em cada 4. Uma cai na terra boa, uma cai na pedra, outra cai no espinho e outra passar em conta. O cara já sai dali sem lembrar o que é que foi falado, né? O que o demônio já distrai a pessoa, que aí é a parábola do semeador, lá de Lucas. Então, é importante a gente recriar o contexto histórico. Entender em que circunstâncias históricas esse livro foi escrito. Quem era João, por que ele estava nessa, né? Porque isso vai servir para ampliar o nosso entendimento do conteúdo do próprio livro. Além de ter um entendimento gramatical e um entendimento relacional ou relativo em relação aos outros 65 livros. Então, dentro desse nosso hábito gramático histórico de estudar a palavra, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que quando eu já ouvi dizer que o livro de Atos ainda está sendo escrito. E é verdade. Uma pessoa, uma vez, em 1981, 82, se não me engano, o Lúcio Tancretti, que era meu pastor na época, ele comentou assim, cara, você sabe por que o livro de Atos não tem a palavra amém no final? Não, irmão, por quê? Eu falei, porque está sendo escrito ainda. Estamos aqui nesse momento escrevendo.
Se o livro de Atos ainda estivesse sendo escrito, fala assim, naquela noite, na casa do pastor Geraldo, 2, 4, 6, 8, 12 pessoas, uma dúzia de pessoas se reuniam. Quando de repente o Pedro bateu na porta. E isso aconteceu, por exemplo, no livro de Atos. O Pedro estava lá preso, né? E o anjo foi lá e libertou ele. Estava todo mundo orando. Senhor, liberta o Pedro bate na porta. Quem é que está aí? É o Pedro. Que Pedro? Está orando pelo Pedro? Só pode ser o Pedro apóstolo. Então, se o livro de Atos estivesse sendo escrito, ele relacionaria, por exemplo, caso o Espírito Santo quisesse destacar, essa reunião aqui de hoje. O evangelista que aconteceu semana passada, o que vai acontecer semana que vem, ou o que tem acontecido na vida de algum de nós. Só que não está sendo escrito aqui porque o cânon, né, a revelação já foi fechada, mas continua sendo escrito lá em cima. Se tem uma coisa que Deus tem muitos, é livros. Deus tem uma estante, Deus tem uma biblioteca. Seria então livro das obras? Seria aqueles livros que serão abertos. Nós já estudamos o Tribunal de Cristo, se não me engano. Acho que lá na Flávia dos Santos, não foi? Talvez já está até esquecendo todo o estudo que nós já tivemos. Lembra? Que nós estudamos o Bimá, né? Aquele patamarzinho assim, um pé acima dos outros, né? Vai ter um momento após o arrebatamento da igreja, em que nós vamos nos reunir ao redor de Cristo, lá no Tríton ou Urano, né? Lá no Santos dos Santos do universo, e as nossas obras vão ser avaliadas. Vai ter gente chegando com aquele pacotão gigante de palha. Nossa, um tanto de coisa que eu fiz, Senhor! E vai pôr lá aquele maço do tamanho dessa sala. Aí sobrar nada. Fez muita coisa, mas não fez nada no Espírito. Já vai ter gente que vai chegar assim com uma pepitinha, né? Vai enfiar a mão no bolso. E aí, filho, o que você fez? Ah, Senhor. Aqui, ó, no fundo do bolso, aqui, ó, uma pepitinha. Uma pequena pepita. Já viram pepita? Pepita é a coisa mais linda do mundo. É que o meu irmão já trabalhou muito em garimpo, ele tinha uma garrafa cheia de pepitas de ouro. A pepita é aquele ouro todo distorcido assim. Agora, éramos 12, agora somos 13. Sabe? É 14? Então éramos 13. Então, naquela noite, os 13 estavam reunidos, quando de repente o... Qual que é seu nome? O Delson bateu a porta. Engraçado, foi quase profético. Alguém bateu a porta e se uniu a nós. Então, é que nós estamos falando que se o livro de Atos estivesse sendo escrito, ele poderia estar relatando isso que está acontecendo aqui, por exemplo, dessa noite. Mas isso não quer dizer que não esteja sendo escrito em algum lugar. Tem o anjo, o escrivão lá em cima que está olhando, ó. Elaine está prestando atenção. O Jota está meio com sono. Está anotando lá. Está acumulando palha, madeira, feno, ouro, prata, pedra preciosa, alguma coisa está acontecendo no coração de cada um. Aí você está citando em Coríntios 3, tem as obras aqui que vão ser julgadas lá no Bimá, na presença do Senhor Jesus. Exato. Tudo que fazemos na carne, ou no espírito, ou palha, ou madeira... Ou nessa vida, né? Exatamente, está sendo citado o Tribunal de Cristo. Então tudo que nós passamos aqui tem um peso na eternidade. Com certeza. Isso inclusive foi falado no Estado Dominical de domingo. Afeta daqui 5.000 anos, eu estou prestando serviço lá na Nova Jerusalém, e poderia ser um pouco mais assim, um pouco mais assado, mas vai ser assim, ou assado de conforme com o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. O que eu estou fazendo com essa oportunidade que o Espírito Santo me dá? Entendeu? Então, o livro de Atos, igual eu estava citando aquele irmão, ele me perguntou, mas eu sabia que o livro de Atos não... Por que o livro de Atos não tem amém? Não sei, por que, irmão? É porque ele ainda está acontecendo. Não está sendo escrito, mas ele está acontecendo. A igreja está acontecendo. Então, quando Lucas, né, o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Tem o mesmo autor, que era um médico. Né? Um médico, ele não era apóstolo, mas ele era discípulo. Né? Ele ouviu da boca de algum apóstolo a respeito de Jesus Cristo, creu, e o Espírito Santo usou o seu determinismo, o seu preciosismo, né? Ele foi lá, bateu um papo com a mãe de Jesus. Ô Maria, como é que foi aí a questão do nascimento? Como é que é? Deve ser um anjo, né? A senhora sabe o nome do anjo? Não.
foi tanto tempo, era Gabriel. Lembrei, Gabriel. Então Paulo de Gabriel apareceu. A senhora lembra o que ele falou? Ela falou um negócio assim de salve agraciada. Ah, interessante. E depois que a senhora recebeu a notícia, a senhora ficou, acreditou, não acreditou? Eu achei meio esquisito, né? Ele falou que eu ia engravidar, eu ainda estava noiva, eu nunca tinha tido homem nenhum. Mas ele me falou que ia ser por causa da sombra do Espírito Santo. E ele foi lá, bateu papo com a Maria, bateu papo com as testemunhas oculares, né? Que estavam, porque ele escreveu o livro já depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Então ele foi até aquelas pessoas que testemunharam o que Jesus fez, o que Jesus falou, e precisou data no ano tal do Quirino, governador da fulano, o rei Herodes era o rei, ele foi preciso. Né? Inclusive, através dos relatos de Lucas, a gente consegue criar muitas cronologias dos livros, entendeu? Aí teria que se estudar os evangelhos, né? O Alfa, não sei o quê, o evangelho de Mateus era em hebraico, talvez em índice, por aí vai. Então ele era muito metódico, ele era muito preciso. Ele põe uma vírgula e falou que está faltando uma vírgula, não é um ponto. Ele era muito preciosista, né? Então ele foi lá, anotou tudo. Ele gostou tanto de escrever que o Espírito Santo ainda deu mais uma outra revelação para ele, que foi o livro de Atos. Ele escreveu o livro de Lucas, passado algum tempo ele escreveu também o livro de Atos. Lucas, o médico, o discípulo, não a apóstolo. Então, quando o Lucas terminou de escrever o seu relato... Essa é uma diferença, né, Carlos? Que geralmente, São Lucas, já logo colocou como dos apóstolos. Ele não era apóstolo, ele era um médico que acompanhava o apóstolo Paulo, né? Exatamente, ele era um colaborador de Paulo. Viajou muito com o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo ia viajando, ele ia acompanhando, às vezes ele estava junto, às vezes não. Inclusive, no livro de Atos, você vê a mudança, aí está vendo o gramatical, do pronome. Muitas vezes ele fala eles, na terceira pessoa, porque ele não estava presente. O Paulo foi para um lado e ele foi para o outro. Mas aí o Espírito Santo revelou para ele o que andou acontecendo com o Paulo lá. E muitas vezes ele escreve nós, porque naquele momento ele estava viajando com o Paulo, ele estava presenciando em loco, como se diz, né? Ao vivo e a cores, o que estava acontecendo. Então, se você prestar atenção ao ler o livro de Atos, você vai ver que tem passagem que ele fala terceira pessoa e tem passagem que ele fala nós, na primeira pessoa do plural. Então, quando o livro de Atos, quando Lucas parou de escrevê-lo, o Paulo apóstolo estava lá em Roma. Né? Foi um momento bom do Paulo. Né? A gente sabe que 6, 7 ou 8 anos depois ele seria decapitado fora dos muros de Roma, direito de cidadão romano que ele tinha. Lembra que, acho que a maioria que já leu Atos, teve um certo momento na vida de Paulo que ele apelou para César. Aí o governador Agripa até falou assim, para César apelaste ou foi o Festo? Acho que foi o Félix. Falou assim, para César apelaste, para César iraste. Né? Era o direito de cidadão que ele tinha. E como cidadão romano, ele não precisava ser jogado por leão, nem ser queimado, nem ser crucificado. Ele tinha o direito de ter uma morte boa, né? Uma morte rápida. Põe o pescoço, corta a cabeça, cai no balaio rapidinho. Né? Não fica sofrendo ali. Jesus ficou sofrendo pendurado no madeiro 6 horas, de 9 da manhã até as 3 da tarde. Porque ele estava sofrendo e substituindo o homem, cujo número é 6. Mas, daqui a umas 7 semanas, nós vamos estar estudando numerologia. Que, aliás, quem está familiarizado com o livro de Apocalipse, quiçá com o livro todos os livros da Bíblia, já viu que o número 7 predomina, né? Aparece muito. E nós já vimos que 7 é o número da inteireza, é o número do teléio, é o número do completo. Né? É o número daquilo que não falta nada. Então, quando o livro de Atos, Lucas falou, até aqui tá bom. Ele parou de escrever, Paulo estava num bom momento, ele estava com a casa alugada ao lado de uma sinagoga, para poder pregar para os judeus, que o grande desejo de Paulo era pregar para os judeus. Não sei se você se lembra do Nathan Amichko, da missão brasileira desse ano. Uma vez ele deu esse estudo, os 3 homens que amaram Israel, que foi Moisés, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Moisés, que teve um certo momento que Deus estava tão chateado com Israel, falou, Moisés, sai daí que eu vou matar todo mundo. Falou, não, Senhor, me envolvou por Israel. Falou, não faz isso não.
E as suas promessas, a tua palavra aí, como é que fica? Ele tem que lembrar a Deus, é mesmo. Eu tenho um monte de promessa aqui para esse povo. Ou seja, ele poderia ter sido egoísta. Não, é mesmo. É isso mesmo, mata todo mundo e faz um povo novo só de mim. Vai ser a Moiséslândia. Mas ele amava Israel. Jesus Cristo amou tanto Israel que se deu por Israel, morreu por Israel, não somente por todos os homens, inclusive os judeus. Ele era um judeu. E o apóstolo Paulo, a gente lê lá em Romanos 9, 10 e 11, que ele fala assim: se possível fora, eu iria para o inferno para que todos os judeus fossem salvos. Eu escolheria ser anátema, maldito, separado eternamente de Jesus Cristo, em favor de Israel, de tanto que ele amava os judeus. E toda a cidade onde ele chegava, é só ler o livro de Atos que está sendo citado, os primeiros que ele procurava eram os judeus, era a sinagoga. Ele ia atrás dos judeus da cidade. Tanto é que em Romanos 1,8 ele escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. E como dizia o Valdemar Leal Lucas, se é o primeiro, não é o segundo. Tanto é que a visão que moveu o pastor Geraldo, que moveu essa igreja, que moveu a comunidade 1 e a 2, foi exatamente o amor aos judeus. Tem muitos irmãos que compartilham disso. Então, quando o contexto histórico do livro de Romanos, né, do livro de Apocalipse que nós estamos dando, quando Lucas encerrou os seus escritos do livro de Atos, estava mais ou menos ali nos anos 50. Nós estamos falando do primeiro século, né? O livro de Apocalipse estima-se que foi escrito aí em algo de 94, 96, 98. Não tinha chegado no ano 100 ainda. Né? O Pentecostes, nós sabemos, pelas datas de Lucas, aquelas datas que a gente havia referenciado por alto mais ou menos, aconteceu no ano 29. O Pentecostes. Nós sabemos que tem pessoas, tem irmãos que creem que a igreja começou em Adão. Tem irmãos que creem que a igreja começou em Abraão. Mas nós sabemos pela palavra que a igreja começou em Pentecostes. Com aquelas 120 pessoas que estavam obedientemente orando no cenáculo, Atos 2. Quando apareceu sobre eles línguas como que de fogo, eles começaram a falar em outras línguas. O fenômeno da glossolalia, né? Glossa língua. E foi numa época de muita perseguição, né? Muito ódio. Primeiro foi em 54 Nero colocando fogo no texto de Roma e acusando os cristãos. Né? Que foi quem matou Paulo, Nero. Nero, né? Que é chamado louco, né? O imperador louco, né? Aquele que vê as coisas. Né? Cujas últimas palavras foram: o mundo não sabe o que está perdendo. Ele se achava, ele nem se achava, ele se tinha certeza. Os próprios soldados dele que o mataram, né? A guarda. Foi um confidente e amigo muito próximo e íntimo dele. Então os anos 50 estavam acabando quando o livro de Atos foi encerrado. Cristo já tinha morrido e ressuscitado nos anos 30, vamos colocar assim, né, na transição do ano 29 para 30. E, como a gente acabou de falar, o evento de Pentecostes foi o grande início de tudo. Foi quando a coisa começou. Tanto é que lá em Mateus 16, após Jesus Cristo ter sido oficialmente... Um dia a gente tem que estudar a progressividade da revelação e da rejeição do Messias em Mateus. Porque Mateus é um livro que revela Jesus Cristo. Lembra? O espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cada livro revela Jesus Cristo de um ângulo. É muito batido e conhecido, mas a gente pode citar aqui: Mateus revela Jesus como grande rei. Aquele rei que estava sendo esperado. Marcos já revela Jesus Cristo como homem, em contraponto, como servo, em contraponto com o rei. Ele é um evangelho sucinto, é um evangelho curto, porque quem estava lendo eram os latinos, os romanos. Eles não queriam perder tempo com o livro dela, eles querem ação. Cadê? Vai acontecer nada aí não? Então é um livro que mostra muito Jesus agindo, o servo servindo. Eu estou te pagando para você ficar parado, não. Eu quero ver você trabalhar. Então, Jesus trabalhando, o servo em movimento. Então, Mateus revela Jesus como rei, Marcos Jesus como servo obediente, servo ágil, servo operoso. Lucas, por estar escrevendo, por isso que ele era inteligente, eloquente, detalhado, preciso. Ele escreveu para os gregos, que é um povo caracterizado pelo pensar, ele era um povo exigente,
Um povo que queria exatidão. Isso foi quando? Você está me falando, mas que ano que foi isso aí? Eu falei, não, faz isso que foi ano. Então ele era preciso. É o livro que revela Jesus Cristo como homem. Porque o povo grego é um povo muito antropológico, é um povo muito preocupado, é antropocentrista, né? Que põe o homem no centro. Antropocentrista. De antropos, homem, André, androginia, andrologia. Vem daí, vem de homem. Antropocêntrico. Então era um povo muito preocupado com a revelação a respeito do homem. No caso, então, o livro, o Evangelho de Lucas, revela Jesus Cristo como homem. E já João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e o livro de Apocalipse, ou seja, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 5. O Evangelho, primeira, segunda e terceira de João, e para fechar, para passar a régua, o livro de Apocalipse. Era um discípulo amado. Né? É porque é feio. Né? Você que fez aí a advocacia, você sabe disso. Quando você peça um discurso, quando você faz uma tese, é literariamente inadequado você colocar na primeira pessoa. Você sempre se coloca na terceira pessoa. Então ele não se cita, né? Ele não cita ele mesmo. Ele fala dele mesmo como o apóstolo a quem o Senhor amava, né? O apóstolo amado. Não, o João aqui, gente, olha eu aqui. Ó. Ele não fica se mostrando. Porque o testemunho de Jesus é a respeito da profecia, exaltar a pessoa de Jesus. Que é o Espírito que deve imperar na igreja e nas nossas vidas. Então, o livro de João revela Jesus Cristo como Deus. Então, a gente vê o antitetismo, né? O antitético, o diametral, o contraponto, a contraposição de revelações. Né? Deus, servo, homem, Deus, os 4 evangelhos. E assim cada livro. Cada um dos livros da palavra, os 66 livros, revela Jesus Cristo. Em algum ângulo, em algum aspecto da sua vida, da sua pessoa, do seu ministério, do seu caráter. Então, a igreja foi fundada ali no finalzinho da década de 20, no ano 29, transição para o ano 30. E os 20 anos da igreja, 20 e poucos anos, 25, 26, 27 anos iniciais da igreja, está no livro de Atos. O Pedro era que se destacava no início. Né? Mas, aos poucos, foi se parando falar de Pedro, que Pedro tinha as chaves do reino, ele que abriu as portas da igreja, tanto para o judeu, em Pentecostes, como para o gentio, Cornélio, né? E para os intermediários, que foram os samaritanos, em Atos 8. Então, depois que ele fez o papel dele, que era abrir a porta, né? Que ele deixou todo mundo entrar, aí Paulo começou a se destacar. E Paulo escreveu 70% aqui dos livros do Novo Testamento. Passaram-se aí mais uns 15 anos depois que o livro de Atos foi encerrado, aí Jerusalém foi totalmente destruída. Isso todo mundo sabe. No ano 70, o general romano Tito, que depois veio se tornar imperador, é igual aquele general lá da Segunda Guerra, lá o Marciaco, que depois virou presidente, né? Guerra da Ibope, né? O general romano Tito, ele cercou a cidade de Jerusalém no ano 70, por 7 meses, matou 7 milhões de pessoas e destruiu a cidade. Isso aconteceu no ano 70. 17 de julho do ano 70. No dia 17/7 de 70, depois de 7 meses de cerco e ter matado 7 milhões de pessoas. Nada a ver, né? Esse general Tito é a mesma situação? Não, Tito. O general romano é um cara impiedosíssimo, malvadérrimo, odiava os cristãos, mandava matar os não eram Hitler. Né? A rua de Jerusalém ficou como um rio de sangue. Às vezes você não vê aqui enxurrada, lá era de sangue. Escorria sangue assim, de enxurrada, de tanta gente eles mataram. Os judeus que ficaram cercados, tem livros a respeito disso, tem um fato histórico. Né? É um evento conhecidíssimo. As mães, durante esses 7 meses, engravidavam para poder se alimentar do feto. Foram coisas terríveis que aconteceram nesse episódio. E Jesus advertiu. Aquela passagem que a gente conhece como que é um sermão que Jesus Cristo dá para os santos que vão ser perseguidos na tribulação, que é Mateus 24 e 25. O de Lucas, ele acompanha
esse aspecto escatológico até um certo ponto, mas na realidade ele fala daquela destruição do ano 70. Jesus Cristo advertiu as pessoas a respeito dessa destruição que ia acontecer, o que ele falou isso mais ou menos no ano 28, 29. Isso aconteceu 41 anos depois. O livro de Hebreus, né, que ninguém sabe quem é o autor, alguns sugerem que é Paulo escrevendo anonimamente, porque senão eles nem iam ler, tanto que eles odiavam Paulo. Paulo amava tanto Israel e Israel odiava tanto a Paulo. Né? Também foi o último aviso, porque o livro de Hebreus provavelmente foi escrito no ano 68, 69. Faltava 2 anos para acontecer essa gigantesca destruição. E Jerusalém ficou destruída desde o ano 70 até agora, em 1948. 10 de maio, se não me engano. 14 de maio. 14 de maio. De 1948. Ezequiel 37 se cumpriu, né? A visão do vale dos ossos secos. Osso seco na Bíblia, para quem gosta de simbologia, sequidão é incredulidade. O osso seco é extrema incredulidade. Então, é porque quando você está incrédulo, o tecido hematopoético se resseca. Né? As fezes endurecem, isso usando linguagem profética de Ezequiel. As fezes endurecem no seu intestino e o seu tecido hematopoético, que é o tutano, se empedra dentro do seu osso. Né? Isso é um símbolo de incredulidade. Né? Fezes duras e secas e tecido hematopoético ressecado. É uma figura de linguagem bíblica. Né? Então, no ano 70, Jerusalém foi destruída sem misericórdia nenhuma pelo general romano Tito. Milhões de judeus foram mortos, vendidos como escravos, e o judeu aconteceu aquilo que já estava profetizado por Moisés. Isso aconteceu no ano 70. 1520 anos antes, Moisés já havia avisado, lá em Deuteronômio 28. Se você continuar incrédulo desse jeito, eu vou desparramar para todas as povos. Vou desparramar para o mundo inteiro. E estão esparramados até hoje. Porque nem todos os judeus estão em Jerusalém. Entendeu? Eu diria aí que uns 35% dos judeus do mundo estão lá em Jerusalém. Estão lá em Israel. A maioria está nos Estados Unidos. E tem ainda judeu espalhado. Tem judeu aqui em São Paulo, tem judeu na Argentina, tem judeu na Rússia, tem judeu aí no mundo inteiro. Ainda, né? Dando cumprimento a Deuteronômio 28. Paulo já tinha sido martirizado. Pedro também. Porém, espalhada pelo mundo haviam milhares de igrejas. Milhares. Estima-se que 1/3 da população mundial era cristã. Paulo e os apóstolos haviam conquistado. Um em cada 3 habitantes do Império Romano era cristão. Então, isso combina mais ou menos com o nosso estudo, que nós vamos entrar em breve aqui, de Apocalipse 2 e 3, que o período da igreja de Éfeso estava acabando. A igreja de Éfeso começou em Pentecostes, no ano 29, e foi ali até quase o finalzinho do primeiro século. No 97, a época em que o Apocalipse foi escrito. No 97, 98, 99, 100, 101. Algo entre 99 e 101. Para arredondar 100, né? Só para ficar bonitinho assim, né? Mais ou menos no ano 100. Que foi quando a igreja passou a ser sistematicamente perseguida pelos imperadores romanos. Isso foi citado na última escola dominical também. Satanás, quando ele viu que a unidade da igreja era tanta, falou: um em cada cidadão romano já é cristão. Daqui a pouco vai ser todo mundo. Eu vou perder essa guerra. Aí ele apavorou. Aí ele começou a matar. Sistematicamente, matar os montes mesmo. Sistematicamente. É a igreja de Esmirna. Aí para aqueles que creem que espera a igreja é prosperidade, né? A gente lembra aqueles versículos de Timóteo que falam que todos aqueles que quiserem viver piedosamente de Cristo padecerão perseguições. Se você tiver o que comer, o que vestir, fica alegre e satisfeito com isso. E tem até outra, eu coleciono esse de versículo. Outro dia eu achei esse aqui, ó. Não temas as coisas que está em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Tens de sofrer. Foi algo separado e preparado. Deus fez um presente aqui, o sofrimento. Ele embrulhou, pôs num pacotinho e falou: mano, leva lá para a igreja de Esmirna. Foi algo que durou durante 250, 300 anos. Os imperadores romanos perseguindo sistematicamente a igreja.
matando o Nero lá e aquela turma ali em diante, que já foram as primeiras contrações de perseguição, já começaram mais ou menos no ano 65, por aí, e se acentuou à medida que o primeiro século terminou e entramos no segundo. Cara, Sim. então a gente hoje está no suco, né? Pô, então, nós estamos ótimos. Vivemos num país aqui, a gente está com Bíblia aberta. Podemos até Eu ouvi falar que usar stream, Ao vivo. ao vivo, podemos falar para o planeta inteiro. Cara, eu ouvi falar que na China eles escondem para Claro. Nós temos igreja do nosso ministério que o pastor todo domingo tem um aniversário lá dentro, de trás do muro, para reunir as pessoas, porque se pegam, eles prendem. Eu não sei se você sabe disso. Não, existe igreja esmirna até hoje. Que é só uma aniversário. Existem igrejas esmírnicas no mundo nesse momento. Igrejas que estão sendo perseguidas. No Afeganistão, no Paquistão. Inclusive, eu não sei se os irmãos sabem, o porquê dos Estados Unidos ter invadido o Iraque foi petróleo. Foi econômico, coisa e tal. Mas lembra, lá no nosso estudo de satanologia, nós vimos que muitas vezes o que é espiritual está escondido atrás do que é aparentemente normal. Motivações econômicas, motivações políticas, motivações isso, aquilo outro. Né? Mas na realidade é porque o mundo espiritual ele é invisível, ele é inaudível, a gente vê os efeitos. E eu não sei se vocês sabem, eu li isso no... tem o site aí do Chamado da Meia-Noite. É uma revista que eu colecionava 30 anos atrás, né? Eu assinava o Chamado da Meia-Noite, o Notícias de Israel do Vim Malvo. Agora eles mandam por e-mail. E na época eu me lembro que eu li, porque é sempre bom que você está sabendo, a profecia vai se cumprindo, sendo preparada para se cumprir, porque é lá em Israel que a coisa vai acontecer, na tribulação. Né? E à medida que a tribulação se aproxima. E antes disso, a nosso encontro com o Senhor dos Ares, né? Que é o arrebatamento, o rapto. Então, os Estados Unidos vão dizer assim, que invadiu o Iraque dia 3 de fevereiro. Um exemplo, eu não sei a exata data agora, mas só um para exemplificar. Se os Estados Unidos invadiram, por exemplo, o Iraque no dia 3 de fevereiro de 94, no dia 4 de fevereiro de 94, tinham 2 irmãs lá agendadas para serem decapitadas em praça pública, por serem cristãs. Porque elas foram encontradas com Bíblia e pregando o Evangelho. E elas deviam estar orando. Se o senhor fizer, o senhor nos livra. E o senhor pegou um país inteirinho chamado Estados Unidos, uma força armada com jato, com porta-avião, com soldado, entrou lá no Iraque, arrancou o cara de lá e salvou as 2 irmãs. Então tudo é espiritual. Resposta de oração. Gostou, filhinha? Mandei um país inteiro aqui vir te libertar. Arrasou, literalmente. E com isso o Saddam foi para o espaço. É aquilo que você falou outro dia lá na escola dominical, que muitas vezes Deus move muita coisa, mas o X da questão é a igreja. É a igreja. É a igreja, não interessa se o Brasil está com o lance lá do petróleo, lá no pré-sal, se os Estados Unidos está quebrando e tal, tudo tem a ver com o mundo espiritual. Tudo tem a ver com Satanás versus igreja. Resumindo. O centro da questão é esse. O resto tudo é adjacente, o resto tudo é supérfluo, o resto tudo é secundário. É detalhe. O que acontece na sua vida aconteceu na porta da igreja do mundo. Nós chegamos, estávamos aguardando o pastor Geraldo e a família chegar. Acontecendo coisas lá que eu já falou assim, ó, fica na sua, não se envolva e deixa gritar à vontade, que isso aí é espiritual. Eles estão querendo roubar a nossa paz, estão querendo roubar a nossa tranquilidade, estão querendo nos afetar. Porque eles sabem que hoje nós vamos louvar, eles sabem que nós vamos ministrar a palavra. Então isso aí é espiritual. A gente tem que ter esse discernimento, que as coisas que acontecem, aconteceram e acontecerão ao redor da nossa vida, na escola, no recreio, no trânsito, na rua, em casa, com o vizinho, tem fundo espiritual. É Satanás movimentando a coisa. Já ia olhar para a Márcia, que estava ali, por causa do livrinho que você me emprestou. Tudo tem um porquê espiritual. Tudo. A única coisa que Satanás não quer é que a gente faça isso que a gente está fazendo aqui. Abrindo a palavra, estudando,
entregando o coração, desejando ardentemente o leite genuíno. Não vou beber desse leite. Eu vou comer desse churrasco. Né? Eu vou me alimentar dessa palavra. Eu quero viver Jesus Cristo. Por exemplo, eu já estou pensando nisso para falar no domingo que vem, né? O versículo de Efésios 6,13, que repete 6,11, revesti-vos, portanto, de toda a armadura. O que é revesti-vos, portanto, de toda a armadura? É lógico. A gente levanta, separa uma camisa, separa uma calça, uma underwear, separa uma meia, separa ali um sapato, tal. Esse é a ideia. Ninguém sai por aí descalço, ou sem calça, ou sem camisa, né? Não se preocupa. Tem uns que preocupam até demais, né? Preocupa até demais. Nada, nenhum problema desde que seu coração não esteja nisso. É o assunto de Pedro, né? Que é o que interessa, por exemplo, as mulheres, é a mulher interior. Ou seja, é assunto de Pedro. Não os adornos, os penduricários, que também pode acontecer, não tem problema, desde que esse complemente o que aconteça lá dentro, né? O ouro da palavra que existe dentro de você está sendo reluzido nas minhas orelhas. Mas aí, por exemplo, o valor da redenção, que é prata é redenção, ouro é glória, pedra preciosa é Espírito Santo, fruto do Espírito, amor, alegria. Então o que é? Tomai, portanto, toda a armadura de Deus. O que é que eu de manhã devo fazer, então? Como é que eu ponho a armadura? Ninguém ainda me fez essa pergunta lá. Como é que eu ponho a pergunta? Como é que eu ponho a armadura, então, irmão? Explica aí. Eu tenho que vestir mesmo. Não. Tomar a armadura é orar, ter a disponibilidade, a vontade, a intenção, a disposição de manifestar a pessoa de Jesus Cristo naquele dia. É se render ao Espírito. É falar, Senhor, fala que eu te escuto. Pode falar que é obedecer. Vestir a armadura é se disponibilizar. Aí a verdade dele vai aparecer, a justiça, a paz, a palavra, o Evangelho. Foi falar que Não, sabe o que é? Então, o que é? Com respeito a esse lance que você está falando aí, me ocorre o seguinte. Está ocorrendo alguma coisa que está acontecendo. É porque aqui tem que ficar vermelhinho, né? Aí fica correndo. Por Não fala exemplo, bem eu alto. estou trabalhando. Você trabalhar. Está trabalhando? Aí, às vezes eu me preocupo com aquilo que o Espírito Santo usou você falar no domingo. Isso é bom. Armadura, É não sei o bom quê. se preocupar no bom sentido. Aí eu não, de repente eu não estou tão sintonizado. Aí eu falo, vou colocar o CD. Não interessa qual música eu coloco. Aí eu começo a... Mas não é de funk, não, né? Não. Música evangélica. Não, música você... Não, é bom. entendeu? O CD Aí eu pode ser começo. qualquer CD, né? Aí eu começo. Ah. Aí eu entendo que eu estou revestido pelo lance que vai gerando em mim. Claro. Porque o emocional toca, eu noto assim, que é muito mais que emocional, porque o carro fica tão assim estranho, sabe? Eu não sei, não estou querendo explicar não, mas eu não consigo nem cantar. Teve um dia que eu não conseguia nem cantar. Eu falei assim, aí eu comecei a orar. E o trem ficou bom. E eu comecei a orar e agradecer. E orava e chorava. Orava, chorava e agradecia. Entendeu? É assim que eu acho que funciona isso. Você não fica Também muito assim. normalizado. Claro. Não é assim? É exatamente assim. O que importa é que existe Ou seja, eu estou um me coração importando com disponível. Deus. É Eu estou claro. me importando com Deus. Sintonia. É. Falar a palavra certa. Vestir a armadura é estar sintonizado para obedecer. Explicando o que eu falo, né? Que eu fico naquela Você está na preocupação, estação você- certa. É. É colocar na estação certa. O senhor fala que eu estou escutando. É. O que você quer que eu faça? Eis-me aqui. Que a Bíblia fala, Vestir a você armadura tá- é um ex-me você aqui. está habitado pelo Espírito, Claro. né? E você não consegue reproduzir tudo, replicar tudo que você aprendeu. Mas eu entendo o E nem seguinte, que o precisa. Espírito Santo vai ministrando de um jeito lá, Claro. que você não consegue definir em palavras, mas você está no Espírito. O Espírito Santo E mesmo fala porque com você, não tem jeito de você fazer tudo ao mesmo tempo. Você entendeu? Mas o Espírito Santo vai ministrar em cada situação, É. em cada coisa que você É tem o que que fazer ocorre. e de que Muitas forma. vezes Não, eu- é o que nos ocorre, né? Eu não prego o evangelho todo dia, mas acontece de eu cantar e Deus fazer uma coisa fantástica lá dentro do carro. Eu estou trabalhando, mas estou cantando. Às vezes também eu fico... Não, mas você prega o situação de evangelho de horas várias casal lá. formas. Você entendeu? Tem circunstâncias no Velho Testamento em que pessoas foram tocadas por Deus pelo simples fato do profeta passar na porta dela. Esse
cara aqui, eu não sei não, viu? Ou, você tem alguma coisa a ver com Deus? Tem sim. Né? Por causa do Eliseu. Então, para concluir, a igreja, nós estamos mais ou menos aqui no ano 90, 95. Deus já tinha usado 8 homens para escrever os outros 26 livros. Um dos piores imperadores que já existiu naquela época, o Domiciano, estava perseguindo com ódio e de maneira metódica e sistemática os cristãos. E esse, que já não é tão rapaz, né? Porque ele era rapaz no ano 30, que já são 65 anos depois, já era um ancião, o apóstolo João, o último apóstolo vivo. Ele ainda teve o respeito pelo ancião, e ao invés de... Aliás, diz a tradição que ele tentou matar esse apóstolo, mas não conseguiu. Então, o que ele fez? Ele mandou ele para uma ilha totalmente insalubre, totalmente inóspita, uma ilha de poucos recursos, pouca água, muito calor, muita pedra, pedra muito dura. Ele falou, quebra a pedra aí, velhinho. E mandou o velhinho ficar lá quebrando pedra. 90 e tantos anos de idade. E ele pegava a cidade. Bem, ficou lá quebrando pedra. Obedecer em tudo as autoridades, o Paulo já tinha escrito, ele vivia pela palavra. E ele não estava reclamando não, falei, é a vontade de Deus. Tinha 90 e pouco. A suposição que ele estava aí na casa dos 80, dos 90. Ele tinha 17, quando no ano 30, ele tinha 17? Era também 87. Ele já não é uma idade muito boa para trabalhar na pedreira, né? Do ano 30 para 90 são 60. Ele já trabalhou em garimpo, não é você que mexeu com isso? É coisa difícil, né não? Você já viu alguém de 90 anos lá na pedreira? Não, já vi só para visitar, Para trabalhar sem receber salário ainda, hein? De graça. De graça. Era o escritor desse livro aqui, ó. Ele era minerador. Apóstolo e minerador nas horas vagas. Que eram todos, que ele estava preso. Então foi nessa circunstância em que esse livro foi escrito. A palavra fala aqui em Apocalipse 9, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. 1:9, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Tribulação, nós vamos ver esse assunto na escola dominical domingo. Você vai ver como é que é legal. Domingo que vem, não perca. Nós vamos estudar perseverança, paciência e esperança. E o que produz é tribulação. E a palavra tribulação, ela vem da mesma radical da palavra talassá, que é mar. É quando o mar fica sacudindo, fica de ressaca, fica revolto, que ele balança, aí produz esperança, produz perseverança, produz paciência. Então, ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, ele estava preso porque era crente. E o Senhor, nessa circunstância, revelou para ele esse livro que nós temos aqui chamado Apocalipse. Amém?